Mais uma peãozada. Só vem, só vem. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos ter uma live sensacional hoje. Então, ó, ajuda a gente aí já a compartilhar essa live, já encaminhar para o máximo de pessoas. Nosso convidado está na área e estou muito feliz. Na verdade, não queria falar sobre esse tema na live, né? Como que eu vou colocar? Ele é extremamente importante, mas talvez não seria uma live que a gente gostaria de estar falando, né? Mas já que está aí tudo acontecendo ao nosso redor, a gente tem que aprender sim, compartilhar conhecimento e juntos somos mais fortes, e juntos vamos vencer todo esse momento que a gente está passando difícil, beleza? Vou chamar nosso convidado aqui e vou pedir para vocês chamarem aí no coraçãozinho para a gente estar recebendo ele aqui conosco. Vamos lá, hein? E aí, tudo bem? Boa noite, doutor Gleison. Cara, que prazer enorme ter você aqui conosco. Quero primeiramente agradecer, né, de bate-pronto, quando a gente conversou e eu fiz esse convite, você já logo aceitou, se colocou à disposição para estar compartilhando o seu conhecimento. Como eu falei aqui antes, né, é um assunto que a gente não gostaria de estar falando, né? Não gostaria de estar vivendo tudo isso, mas a gente está vivendo e eu sempre falo que juntos somos mais fortes, então juntos também vamos estar vencendo esse momento tão difícil. Faça aí, Jorge, por favor, se apresenta. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todo mundo, né, que vai ficar por aqui ou tá por aqui agora com a gente. Um prazerzão estar aqui, né, para falar desse tema que, assim, a gente sabe que é um tema que já está rodando aí há bastante tempo, muita gente já falando sobre esse tema, muita gente, né, comentando sobre uma série de questões muito importantes relacionadas à Covid. Mas eu acho que por ser um tema que a gente, claro, que aos poucos vai dominando, né, e a própria doença vai acalmando, é isso que a gente mais espera, né? Eu vi algumas perguntas aí que você colocou nos stories, ainda tem muita importância para discutir, né? E tem notícia boa. Eu acho que quando tem notícia boa, aí fica mais gostoso ainda de discutir, porque a gente tem algumas notícias bem interessantes nas últimas semanas, principalmente, e que eu acho que vale a pena, sim, a gente falar um pouquinho sobre. Prazer estar aqui, tá? Então, já te agradecendo, né, pelo convite. Não, eu até tinha conversado, olha que situação, né? Meu sogro, a gente conversou sobre isso, né? A gente, lá no começo da pandemia, passamos um susto enorme. Meu sogro, ele quase foi. Graças a Deus, né? Tudo era muito novo, então ele conseguiu passar por essa barreira aí. A gente não sabia, né, até que ponto, questão das sequelas e como isso seria, né, o pós-Covid, mas graças a Deus ele está muito bem. Depois disso, várias pessoas próximas que, né, se foram ou que perderam alguém muito próximo, e aí aquilo ali vai se aproximando cada vez mais da gente. Quando estava lá na Europa, muita gente olhava assim com outros olhos, uma situação que está acontecendo lá fora, a internet está aí, né? Então chega muito rápido. E as pessoas não se comoviam tanto. E quando foi se aproximando, acho que as pessoas foram, né? Opa, peraí. Pode chegar até a mim, pode chegar até as pessoas que eu amo. E aí, como você falou, né? Quanto mais a gente vai convivendo com essa doença, a gente vai aprendendo sobre ela e como tratá-la. E aí, eu falei com o Karine, Karine, eu quero muito convidar o Dr. Gleison para fazer um bate-papo sobre o Covid, mas não imaginava que a gente ia ter esse primeiro contato, porque eu tive o Covid. Então, foi a Karine, minha esposa, depois eu e meus filhos, e graças a Deus, aqui em casa, passou não despercebido, porque tivemos sintomas, mas de uma forma bem branda, bem leve, e que não é a realidade de todo mundo. Então é isso também que as pessoas geram muita dúvida, né? Por que um reage de uma forma, por que o outro reage de outra forma?
E aí eu já quero deixar aqui o pessoal, né, que está acompanhando a gente agora, ou que vai estar assistindo depois, ou vai estar ouvindo a gente no Spotify, para não deixar de seguir o Dr. Gleison, que está sempre gerando conteúdo e nos atualizando, porque o cenário muda numa velocidade absurda. E aí eu acho muito legal esse trabalho, não só que você faz e o carinho que você tem com seus pacientes, como foi com minha família, no caso, mas também a forma que você lida com o público em geral, compartilhando conhecimento que, assim, isso não tem preço. Então, um trabalho sensacional e eu queria deixar isso aqui registrado. Eu recebi várias perguntas, eu vejo que você abriu caixinha de pergunta e eu já dei uma lida também, por isso que eu já sei de várias novidades que você vai estar compartilhando, que eu acho muito interessante. E aí, bem, por onde começar, né? E aí, e agora? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, contextualizar, né, para gente ir aquecendo, e aí, bom, daqui a pouco surgirão perguntas e a gente vai respondendo por aqui também. Deixa eu só rapidinho. Pessoal, eu vou desativar aqui os comentários, agradeço todo mundo que está acenando aí e tal. Pode chamar no coraçãozinho, mas se tiver alguma pergunta ou comentário, manda na caixinha, no balãozinho que tem uma interrogação ali embaixo, tá? Você pode colocar ali sua pergunta, seu comentário. Se a gente não conseguir responder tudo, aí a gente depois vê com o Dr. Gleison, se ele pode responder lá nos stories dele, porque eu acho que assim, a dúvida de um acaba sendo de várias pessoas. Então, só para ficar melhor para a gente aqui bater um papo, e não ficar as perguntas aqui na sua frente. E lembrando que hoje a nossa live é patrocinada pela nossa loja do Peão, em parceria com a Reserva e Mundo Offshore. Então, www.reserva.inc/Peão Offshore. A gente tem camisas lá, ó, Dr. Gleison, personalizadas. Pô, que maneiro! Voltada para o mundo offshore. Então, vai lá, galera. E parte do lucro, a gente faz ações solidárias aqui na nossa página. Seja através de qualificação profissional da rapaziada que segue a gente aqui, seja através de cestas básicas. Nós temos uma ação em parceria com a Igreja São João Batista de Macaé, onde nós adotamos, né, abraçamos 8 famílias durante 12 meses com cestas básicas. Então, se você quiser contribuir, pode mandar uma mensagem ou pode comprar o selinho aqui durante a live, que todo o valor é revertido nas ações. Então, a gente, além de levar conhecimento, a gente tenta fazer algo pelo próximo, num momento tão complicado, tão difícil, tanta gente desempregada. Então, acho que a gente pode contribuir de alguma forma. Mas aí, como você estava falando sobre contextualizar, né, como tudo começou aí. Eu acho que a gente hoje vive um momento muito doloroso para todos nós, né? Talvez o momento mais doloroso que a nossa geração, principalmente, viveu, né, experimentou. Isso aconteceu também muito por conta de alteração, ou pelo menos de uma não organização na condução da pandemia, né, em vários locais do mundo. A gente percebeu que a pandemia aconteceu de formas diferentes em vários locais, né? Algumas regiões sofreram mais, outras regiões sofreram menos. Então, o que a gente precisa realmente pensar é que talvez lá atrás a gente precisasse ter uma estratégia um pouco mais populacional do que uma estratégia buscando um milagre ou uma redenção. Eu acho que isso é importante para a gente pensar no nosso mundo, a forma como a gente tem encarado muita coisa também, né? A gente ficou em busca de, ao invés de acreditar muito nas vacinas e torcer para que isso acontecesse, e isso sim é uma estratégia extremamente importante, além do uso das máscaras, além da limpeza e higienização de mãos, além do isolamento social, ou seja, estratégias populacionais foram em muitos lugares substituídas por estratégias medicamentosas, né? Então, eu acho que essa é uma referência, ou pelo menos uma reflexão que a gente precisa fazer muito, de que talvez a gente não precisasse pensar tanto numa tábua de salvação, num remédio milagroso, coisa que aconteceu muito no Brasil. É claro que, óbvio, por desespero, né, porque a gente queria muito salvar todo mundo que adoecesse, e a gente pensou pouco em prevenir mais. Eu acho que a gente ainda pensa pouco em prevenir
mais do que remediar, né? Como dizia minha avó. Então, eu acho que a gente ainda precisa, a gente ainda vive um momento delicado, importante, ainda existem alguns perigos com relação a algumas variantes que têm um alto poder de transmissibilidade, e a gente precisa reforçar as estratégias populacionais, ou seja, as estratégias baseadas em atividades, ou seja, em questões de população, e não pingando, né, com medicação que, a notícia boa é essa, começa a surgir no horizonte. Então, a gente já tem, sim, algumas medicações que hoje demonstram certa efetividade desde o início da terapêutica, né? A gente vai esquecer aquilo tudo que, ainda mais no Brasil, foi extremamente politizado, infelizmente, isso fez com que nós perdêssemos muitas vidas, mas, assim, acreditar em ivermectina, cloroquina, azitromicina precoce, realmente não fez nenhuma diferença. E o que faz diferença, sim, é o que já está estabelecido para o corticoide, né, quando o paciente já está internado e com dependência de oxigênio, ou mesmo algumas indicações para anticoagulação específicas mesmo, mas ainda com um nível de evidência que precisa crescer, anticorpos monoclonais, que a gente vai chamar de tocilizumab, que é um anti-IL-6, uma substância que é pró-inflamatória, então a gente usa um remédio que desinflama o paciente, com alguns resultados importantes e positivos, mas principalmente as duas novidades. Uma que já vem sendo discutida há algum tempo, que é a colchicina, uma substância barata, uma substância que a gente consegue realmente usar sem grandes efeitos colaterais, mas que precisa de prescrição médica. Então, os últimos resultados têm mostrado certa efetividade no uso mais precoce dessa droga, então é uma droga bem interessante. E a segunda, que a gente já vem discutindo há bastante tempo, já vem fazendo nos hospitais aqui da região há bastante tempo, desde o ano passado, mas agora com nível de evidência maior, é a budesonida inalatória, que é uma bombinha. Então, agora ninguém pode mais ter medo de bombinha, desde que prescreva pelo médico da sua confiança, pelo médico que sabe o que faz. Então, são duas substâncias bastante interessantes que surgiram nessas últimas semanas. Na semana passada, a budesonida teve um estudo, já existia um estudo, né, o STOIC, e aí na semana passada o Principal, que mostrou exatamente referências muito positivas com relação a essa medicação. Eu até coloquei lá nos stories e no feed do meu Instagram. Então, eu acho que essa perspectiva é bem legal de a gente começar a discutir aí esse tema que ainda é caloroso, mas que hoje está muito mais consolidado com relação à terapêutica que pode ser aplicada, sempre orientada pelo médico, né? Ninguém tem que sair correndo para comprar esses remédios que eu acabei de falar, mas que realmente denotam, sim, algum grau de eficácia, né? De resultado mais positivo em quem usa isso desde o início. Então só para a gente começar a esquentar. Acho que isso que é importante. Você falou no tratamento precoce, ou seja, você já foi diagnosticado com Covid e não o método preventivo. O preventivo continua sendo distanciamento social, né, o uso de máscara, principalmente. Eu queria até, se possível, depois você até explanasse um pouco sobre aquela conversa que a gente teve, né? Que a máscara se mostrou o mais eficaz. Aí você pode depois explanar um pouco mais sobre isso. Mas essa novidade que você passou, e fico feliz de morar na cidade que já faz, né, até o uso desse método aí precoce há bastante tempo. Então a gente vê que, como a gente conversou sobre ser tudo muito novo, não existe um passo a passo, ou existe um passo a passo. E assim, porque a gente vê que alguns países tratam de uma forma, às vezes algumas cidades ou médicos tratam de uma... Existe uma diretriz que diz assim, ó, todo mundo tem que seguir isso aqui, ou não? Existe uma diretriz que é, de certa forma, colocada pela OMS, que é a nossa maior, né, regulamentadora com relação ao assunto Covid, né? E existe também uma série de estratégias lideradas pelo CDC americano, principalmente. E aí que é claro que vem junto outras, né, por exemplo, como a Anvisa no Brasil, que também reforça muito a utilização de medicações, por exemplo,
para usar exatamente aquelas medicações que possuem graus de evidência científica, né? Então, foi uma briga muito grande com relação a isso, mas a gente pode, sim, se espelhar no que a OMS coloca, porque a OMS é uma instituição extremamente séria e que trabalha, às vezes até demora um pouquinho para se posicionar, porque realmente é importante que a gente tome, né, que a instituição, que é a Organização Mundial da Saúde, defina estratégias embasadas, não estratégias porque eu achei, porque eu atendi 10 pessoas, ou 100, ou 1.000, ou 3.000, né? Então, a experiência clínica, ela nem sempre tem um valor quando ela é aplicada isoladamente. É isso que a gente, médico, precisa entender, fisioterapeuta. Bom, todos nós, profissionais de saúde, não podemos nos basear somente na minha expertise, né? Então, a gente tem que criar link em que a gente precisa, sim, reconhecer a nossa experiência clínica, mas a gente não pode esquecer dos dois pontos muito importantes, que são a atividade médica, a atividade de saúde, sempre baseada em evidência. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Não é enrolação, é o que já está estabelecido na literatura médica mundial. E as preferências do paciente. Então, quando eu linko esses três pontos, eu provavelmente seria um profissional um pouco mais apto a ouvir, a entender a necessidade do outro, ao mesmo tempo em que eu vou fazer aquilo que realmente está comprovado que funciona. E eu acho que isso tudo aliado acaba sendo mais eficiente. Então, a gente não pode deixar de discutir isso. E a OMS, ela quando fala uma coisa, ela não fala para um público específico, né? Ela fala para 6, 7 bilhões de pessoas, né? O mundo todo. Então, realmente precisa de tempo e confirmação, como você falou, né? Estudo e comprovação para que possam outras pessoas seguirem. E aí, então, essa questão do método preventivo, né? O que se mostrou mais eficaz, no caso, que você comentou comigo, foi a máscara. Correto? Sim, a máscara é indiscutivelmente um instrumento que não pode faltar ainda, né? Então, os estudos científicos já vêm crescendo, né? Muito estudo interessante, com população, com um número enorme de pessoas analisadas. Um estudo extremamente interessante que saiu há pouco, feito em Bangladesh, mostrou a resolutividade e a certeza de que a máscara funciona muito. E nesse estudo especificamente, um estudo com milhares de pessoas analisadas, a máscara foi máscara cirúrgica. Nem foi a máscara ideal, que é a PFF2 ou a N95, em segundo lugar a KN95, né, que prega na orelha. Nem se usou essas máscaras que a gente sabe que tem um poder muito maior de proteção, né? Então, se a gente tivesse que elencar, é claro que eu sempre devo preferir em ambientes fechados, hoje, de forma muito, muito, muito forte, né? Sempre preferir o uso da máscara PFF2, ou N95, ou KN95 com boa vedação. Em seguida, a máscara cirúrgica. E em terceiro, as máscaras de pano. Eu até recebi uma pergunta na caixinha que eu abri, perguntando, e a máscara de pano, tem lugar? Eu falei, tem, é melhor que nada. Mas realmente, num ambiente fechado, em que existe um número maior de pessoas, a máscara de pano não ajudará muito, né? Então, nos ambientes escolares, por exemplo, nos ambientes de embarque, o ideal é sim que o indivíduo utilize a PFF2, porque essa vai conferir mais proteção. A gente está falando disso e esse boom da máscara voltou a ser discutido porque, primeiro, provavelmente a gente não deixará de usar máscara em ambientes fechados, talvez por um tempo ainda razoável, né? Não existe previsão de deixarmos de usar máscara nos ambientes fechados nos próximos dias, talvez meses, né? A gente sabe que a Delta ela tem um R0 pelo menos 2, 3 vezes maior do que o vírus selvagem. A gente chama vírus selvagem aquele vírus que começou a rodar lá em Wuhan. Então, ela tem uma capacidade de transmissão para pelo menos 8, 9 pessoas. Cada pessoa infectada pode transmitir para 8, 9. Então, é bem maior do que o vírus selvagem. Ou seja, por conta disso, é mais importante ainda que hoje a gente use máscaras corretas em ambientes corretos.
A gente hoje já consegue discutir isso, né? Então, se eu estou na rua, se eu estou caminhando ou se eu estou correndo, eu posso estar de máscara de pano, sim. Agora, se eu estou num ambiente fechado, a máscara, indiscutivelmente, é a maior forma de me proteger. Claro que o isolamento social é fundamental, né? O distanciamento entre as pessoas ainda é importante. A gente precisa ainda fazer higiene de mãos, porque a gente vira e mexe, leva a mão até olho e boca e nariz. Então, a mucosa vai receber esse vírus, essa contaminação. Então, isso não vai deixar de ser importante. A higiene que a gente adquiriu mais implementada, né, nesses últimos meses, esse último ano e meio, vai ficar para a história. E uma outra coisa que eu torço para que fique para a história é quando eu ficar gripado, quando eu ficar resfriado, que eu coloque uma máscara e só saia de máscara. Como os orientais já faziam, e eu, sinceramente, achava diferente. Às vezes até recriminava. Hoje, eu sou um adepto disso. Eu ia perguntar exatamente isso. A gente vê lá o pessoal que sofreu com a gripe suína, com várias outras, outros vírus, que existe essa cultura muito forte. Você vê a pessoa, você vai viajar internacionalmente, ou até aqui no país, dependendo de onde a pessoa veio, né? A pessoa usando máscara. E você olha e aí já fica aquela assim, pô, será que a pessoa está fazendo algum tratamento de câncer? Né? A pessoa tem leucemia e aí está se protegendo porque está com os anticorpos, né, baixos. Tá? Então você já fica criando um monte de coisa. Só que, na verdade, a pessoa pode estar gripada ou com alguma coisa e está usando justamente para proteger os demais, não para se proteger. Então, assim, eu acho que isso que você... Até essa questão da gente... Eu não sei se a gente vai perder um pouco disso, né? Do aperto de mão, do abraço, do beijo, porque hoje a gente vai cumprimentar só com isso aqui. Eu acho que isso a gente não perde, não. Eu acho que isso é difícil a gente perder, né? O abraço, principalmente. Eu acho que o abraço vai ficar. E até porque hoje a gente já, de certa forma, pode conviver um pouco melhor, né? Não tão tenso como a gente viveu há meses atrás, né? Nos picos, aí, pelo menos nos 2 maiores picos que a gente experimentou aqui na região. A gente também tem que avaliar muito isso, né, Bernardo? Eu acho que a gente não pode esquecer que hoje a gente está inserido numa região, uma cidade em que existe um controle bastante interessante, apesar de já termos variantes de preocupação na nossa região, a gente reconhece que os hospitais estão muito tranquilos, né? Então, o hospital, né, os leitos de UTI públicos hoje beiram 24% de ocupação, a enfermaria 16% de ocupação. Então, isso é muito interessante, porém, a gente não pode só revelar a taxa de internação, né? Por quê? Porque isso falseia. Pode ser que a gente demore para chegar numa internação mais alta, e é isso que acontece. Então, o que a gente precisa publicizar mais é a taxa de incidência. Ou seja, existe uma incidência de casos aumentando, porque pode ser que a incidência tenha começado a aumentar anteontem e eu não observei essa curva, esse movimento da curva de subida. A incidência vai começar a aumentar, o número de casos vai aumentar e daqui a 3 semanas eu vou ter o hospital mais cheio. Então, é muito importante isso. A gente precisa estar de olho naquele númerozinho lá no covidímetro, no canto esquerdo, em que é a taxa de incidência. Que a gente está justamente o pico, né? Exatamente. Pra, tipo assim, lotou e aí não tem leito e aí... E aí já foi, né? Eu não consigo montar estratégias de redução de contato. Por quê? Porque se eu vejo uma taxa de incidência aumentando, eu preciso apontar, ó, a taxa de incidência está aumentando. Volta a usar mais máscara, evita lugar fechado, e não aglomera agora, porque a taxa de incidência está aumentando, a gente pode viver de novo um boom. A gente não tem como ter certeza que não viveremos ou que viveremos um boom. A gente ainda está na espreita, percebendo o que está acontecendo. A gente percebe cidades vizinhas já mais cheias. O Rio de Janeiro um pouco mais cheio. Então, Campos um pouco mais cheio. Já tem algumas semanas, talvez 2 ou 3 semanas. E Macaé ainda segue num movimento de bastante tranquilidade, inclusive reduzindo a taxa de incidência, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é interessante.
e conforta. Então, de certa forma, a gente não tem mais por que estar trancado em casa. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante e importante. A gente trancado em casa, em isolamento social, como a gente ficou muito tempo, a gente tende a, pelo isolamento social principalmente, não ter troca, e a troca entre eu, né, entre nós e os outros, nossos amigos, nossos familiares, é extremamente danosa do ponto de vista de tudo, né? De saúde mental. Então, eu acho que a gente precisa, sim, atentar à saúde mental, olhar para o lado, perceber se eu posso me expor um pouco mais com proteção. Eu acho que eu sou contra ainda grandes aglomerações, todo mundo desprotegido. Eu não sou a favor, não consigo ainda, apesar de entender as necessidades de cada um. Mas eu acho que, assim, esse é um ponto que a gente precisa discutir, né? Se a gente está num movimento um pouco melhor, pode ser que a gente possa, sim, com prudência, com proteção, ir ao supermercado de máscara, né? Assim, sair de casa devidamente protegido. Outra coisa, assim, eu acho que você até... Eu li uma reportagem, né, onde você compartilhou quando você testou, acho que tem problema, não sei se tem problema comentar aqui, que você testou positivo, né? Acho que saiu na diversidade. E só pegando um gancho no que você falou sobre saúde mental, para a rapaziada que está acompanhando a gente aqui ou vai acompanhar depois, a gente fez uma live com o Dr. Eric Golosov Cury sobre ansiedade. Então pode ir no IGTV, pode ir lá no Spotify. Foi um bate-papo muito legal também para falar sobre isso que afeta muito a gente do offshore, porque além de tudo isso, nós temos o confinamento, né? O confinamento do hotel, o confinamento a bordo, a distância maior agora, porque a nossa escala está diferente, então a distância da família, e a família está sofrendo tudo isso que está acontecendo aqui também. Eu, por exemplo, tive que desembarcar antes porque minha esposa testou positivo, e aí depois na sequência eu testei positivo e as crianças também. Então, assim, é muito importante isso, e vindo de um profissional, né, da área médica, você que é referência aqui na nossa cidade, referência aqui no estado também, e agora, como a gente falou sobre a teleconsulta, né, isso expande o lado positivo, né, se a gente pode colocar assim, da pandemia, mas é importante a gente olhar por esse lado também, esse lado da socialização, com cautela. E eu queria te perguntar assim, por você ter tido já 2 vezes o Covid, né, testou 2 vezes positivo, ser referência aí, já atendeu, como a gente conversou, né, mais de 2.200 pacientes com Covid. Isso torna, claro, que uma pessoa que... Eu queria saber se, por exemplo, a prefeitura, a Secretaria de Saúde conversa com você para, sei lá, discutir sobre os protocolos, como agir, se existe esse diálogo aqui na nossa região, né, Macaé, ou até no estado do Rio de Janeiro, se existe esse compartilhamento de informação, que é extremamente importante, e como você lida com isso também, né, de por ser uma referência nesse quesito aí, em relação ao tempo com a família. Agora tem a consulta presencial, mas tem a teleconsulta também, então e a parte psicológica também, né, que você falou aí, a parte que assim, ó, primeiro de tudo, eu acho que assim, Bernardo, eu sou extremamente grato por tudo que aconteceu na minha vida, sempre, né? Eu acho que a gratidão eu tento exercê-la regularmente, diariamente, e agradeço muito a tudo. Inclusive, as experiências negativas talvez tenham sido elas as maiores responsáveis por eu ter chegado até aqui. E desde o ano passado, assim, a prefeitura, principalmente a Secretaria Municipal de Saúde, foi uma grande parceira. Assim, a gente, não só eu falava, mas eu ouvia demais e aprendi demais com diversos outros profissionais que estiveram juntos conosco, né, assim, nesse comitê que foi organizado pela saúde no início da pandemia. Isso foi lindo, assim, isso foi sensacional, eu acho que isso fez muita diferença, inclusive para Macaé ter uma das taxas menores de mortalidade pela Covid. A gente está abaixo da média nacional.
gente está bem abaixo da média do estado do Rio. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a qualidade dos profissionais de saúde, todos os profissionais que são diretamente relacionados ao cuidado, é muito grande na nossa região, na nossa cidade. A gente tem números muito interessantes nos hospitais públicos e nos hospitais privados da região. E isso me orgulha extremamente. E poder ter feito um pouquinho parte disso me orgulha mais ainda, porque não tem preço, né? A gente fala que isso foi talvez o que mais tenha ficado e o que mais tenha mais tenha tido valor, né, durante a pandemia. Então, isso eu acho que foi muito interessante. Eu fiz parte do comitê por bastante tempo, e aí depois, por conta de não estar mesmo dando conta de muita coisa, eu pedi para me retirar do comitê, né? A gente já tinha feito um curso pela UFRJ, pelo NUPEM, UFRJ, para treinamento e capacitação de equipes de saúde. A gente organizou esse curso ano passado, junto com várias outras pessoas com mérito sensacional que eu tenho como amigos hoje. Alguns amigos de longa data, desde quando eu trabalhava na terapia intensiva. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. Mas o que eu não posso deixar de dizer é o quanto tudo isso mexeu com com o meu intelecto, com a minha cabeça, com a minha mente, né, com o que eu penso, a forma como eu reajo para o mundo hoje. Eu acho que é difícil alguém ter passado pela pandemia e não ter sido influenciado de alguma coisa ou de alguma forma por alguém. Eu exercitei demais o poder da empatia, assim, eu exercitei demais estar no lugar do outro. Isso foi, assim, eu costumo dizer que foi um intensivão de como se colocar no lugar do outro, e eu fiz muito isso nesse último ano e meio. Talvez mais do que eu tenha feito antes, porque antes a sensação que eu tinha era de certo controle. Era de certo controle, porque asma eu já sei tratar, DPOC, bronquite crônica e enfisema, eu já sei tratar. E todas as outras doenças, pneumonias bacterianas, eu tenho conhecimento no tratamento, eu tenho muitos anos de formado, formei em 98. Então, assim, isso tudo, de certa forma, era tranquilo. A Covid não foi tranquila, né? A Covid a gente teve que lidar com uma criatura indomável, né? Uma criatura, uma mini criatura que causou estragos pessoais, porque eu perdi amigos. Então, isso doeu com todo mundo, né? Eu acho que a cabeça, a saúde mental de todos nós foi impactada. Talvez em menor proporção para uns, talvez em bem maior proporção para outros. Mas eu acho que o aumento da demanda pela psiquiatria e pela psicologia, e aí o aumento de ansiedade, o aumento de depressão, o aumento de transtorno de estresse pós-traumático, foi o que a gente mais viu. Houve um aumento de demanda em torno de 60% no último ano, comparado a 2019. Então, é uma loucura o que essa doença proporcionou para a gente, também no âmbito da saúde mental. E mandar um abração para o Eric, né, amigo e grande profissional, porque eu acho que falar sobre isso é muito importante. Com certeza. E como lidar, assim, com a tamanha demanda que você vem, né, desde o início da pandemia? Eu acredito que, né, só foi aumentando mais, você como pneumologista e tal, mas depois, né, quando você passa a se tornar uma referência, é claro que, pô, testou positivo, você pensa logo assim, né, a primeira pessoa que vem na cabeça, doutor Cleison. Então, aqui na região, é assim como você lida com isso, né? Você tem sua família, sua esposa, seus filhos, você tem sua rotina, e como que você faz para poder... eu tive a consulta contigo, então eu vejo, assim, não só a consulta, mas o pós-consulta também, o follow-up, o acompanhamento que você faz. E aí, como que tem sido tudo isso? Assim, sem dúvida nenhuma, foi primeiro inovação, né? Então, assim, de certa forma, eu tive que me adaptar àquilo que eu não fazia antes. Porque a Covid não é uma doença que eu posso ver hoje e posso ver daqui a 15 dias para alta, ou daqui a 12 dias, ou daqui a 10 dias para alta. Eu tenho que ver o paciente todo dia. E eu acho que é isso que, desde o início da pandemia, eu comecei a me organizar para fazer.
Te confesso que em períodos mais críticos, né, principalmente nos dois picos principais que a gente teve aí, no Brasil e por aqui na região, eu trabalhava 15, 18 horas dia, assim. Tinha dias que eu começava às 8 da manhã, 7h30 e acabava às 10h30 da noite, 11 da noite, atendi gente meia-noite. Então, foi muito tenso em termos de intensidade de trabalho, em termos de responsabilidade para com o outro. Então, assim, foi um período extremamente cansativo, extremamente gratificante, porque eu falo que vocês né, que a gente tem a oportunidade de tratar não tem noção da felicidade que a gente carrega quando a gente fala você está de alta. Então, dar alta na Covid é extremamente emblemático, é extremamente significativo, né? Então, eu ressignifiquei muita coisa no meu último ano e meio profissional. Fiz algumas escolhas, sim. Por muito tempo, a minha família ficou sentindo falta, literalmente. Então, isso foi bem dolorido, porque eu não conseguia fazer o que eu achava que eu tinha que fazer, nem fim de semana. No final de semana eu também atendia muito, reduzia o horário. E o que eu decidi fazer progressivamente, né, à medida que a pandemia também vai acalmando, e a minha prática clínica também me permite, de certa forma, isso, é fazer algumas escolhas. E as minhas escolhas, que são minhas, né, assim, o que eu pensei muito para fazer? Eu já vinha no movimento também de redução de convênios, né? Então eu já tinha largado alguns convênios há algum tempo, tem pelo menos 3, 4 anos que eu não atendia mais convênios. Então tudo isso, de certa forma, me permitiu fazer escolhas de que eu quero estar mais perto do paciente, eu quero estar, né, participando do dia a dia dele, principalmente nessa doença que exige isso, e com, hoje, um pouco mais de tranquilidade para não atender o dia todo, porque eu gosto demais de estudar. Então, assim, não tem um dia que eu não leia 3, 4, 5 artigos. É o que eu tento fazer todos os dias. Eu não tenho lido outros livros, eu preciso até voltar a ler, porque eu tenho lido basicamente ciência, mas eu gosto demais. Então, eu decidi dar tempo para um pouco mais para mim, né? Hoje eu tenho uma restrição maior na agenda, eu não atendo mais o dia todo, por escolha mesmo, eu consegui reduzir isso, e eu tenho um pouco mais de tempo para minha família também, que é indiscutivelmente o meu pilar, né? Meu alicerce, é o que me mantém em boa sanidade, né? O que me mantém feliz, porque eu acho que é isso que a gente precisa buscar, né? Eu acho que a gente precisa buscar estar grato, estar feliz no nosso dia a dia. E hoje eu acho que eu caminho um pouco mais de tranquilidade para isso, uma vez que a gente percebe, olhando para o lado, que a pandemia anda mais calma. Não, eu acho que assim, é importante colocar isso, porque às vezes a pessoa olha assim, a pessoa só atende particular, só quem tem dinheiro que vai ter acesso. E quando você colocou antes, né, essa questão, essa rede que vocês, da parte da saúde, fizeram, construíram, eu acho que isso também permite que as pessoas que não têm plano de saúde acabam recebendo, não vou colocar assim, não o mesmo tratamento, porque talvez não vai ter o atendimento com o Gleison, mas vai ter com um outro médico que, se num momento de dúvida, né, vai haver essa troca e vai permitir que todo mundo tenha o mesmo protocolo, um protocolo bem similar. E quando você colocou também sobre a questão do envolvimento com a Secretaria de Saúde, para que aí todo mundo, aí não só na parte particular, mas também na saúde pública, também as pessoas tenham ali, e aí os dados que você colocou sobre Macaé e região aqui, eu fico feliz, né? Porque eu sou macaense, eu sou minhoca da terra, nascido e criado. Então é claro que é uma satisfação e dá realmente... Você também é nascido e criado aqui? Também. Ai, que maravilha. Essa parte eu não sabia, que era nascida aqui, eu não sabia. Maneiro, então, assim, legal. Eu fico muito feliz, porque, né, a gente vê que, né, nossa cidade dá aquele orgulho. Claro que quando você vê alguma coisa errada, você fica frustrado. Então, assim, e eu tenho aqui um comentário aqui, ó. Agradeço por ter me ajudado no Covid. Posso dizer que foi o médico que me salvou. Essa é uma pessoa muito próxima que, assim, de mim, da minha família, que colocou esse comentário aqui
e eu já tinha comentado, né, com você sobre isso, o meu sobrinho, meu afilhado. Então ele tava assim, tipo, um médico falava uma coisa, outro médico falava outra. Não, você foi, e aí fica aquela dúvida, ué, mas um falou uma coisa, outro falou outra. Falei, cara, segue ali, vamos ver. E aí foi regredindo, 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 até que ele recebeu a alta. E aí, como você falou, né, receber, você poder também falar que o paciente está de alta, porque, infelizmente, nem todo mundo tem essa felicidade. Eu vou ativar aqui os comentários para ver, porque a gente está com a galera aqui boa, só para ver se o pessoal tem algum comentário para colocar, se eles estão gostando. E aqui também tem, ó, tomei 2 doses da vacina. Se eu pegar o Covid novamente, eu transmito? Sim, ainda existe a possibilidade de transmissão, até porque a gente reconhece e já sabe que as vacinas não nos impedem de se infectar novamente, né? Até porque a gente tem as variantes, a gente não pode esquecer, né, que as variantes, elas têm as variantes de interesse e as variantes de preocupação, então é bastante interessante. A gente agora está ouvindo a Mu, né, que é a SAMU, ou Mi, é uma variante que surgiu na Colômbia e que já está começando a querer assustar, porque ela cresceu o número de casos tanto na Colômbia, hoje 39% na Colômbia, e no Equador está subindo muito, Brasil mais ou menos ainda 13. não. No Brasil já temos casos, então talvez ela tenha algum escape de anticorpo, mas assim, ela é uma variante ainda de interesse, ela não é uma variante de preocupação, né? Para a gente aproveitar um pouquinho e falar de variante. As variantes de preocupação, de acordo com a denominação da OMS, que é de novo aí quem regimenta, né, quem organiza tudo isso, são as que a gente já conhece. A alfa, a beta, a gama e a delta, principalmente, né? Então, essas 4 são as vacinas de preocupação, são as vacinas que ou elas têm um poder de transmissão maior, ou elas têm maior virulência, né, mais capacidade de causar doença e causar doença grave, ou elas, né, essas 4, de certa forma, diminuem a eficácia das medidas protetivas e talvez da vacina. As variantes de interesse são as variantes que se mostram mais prevalentes, né, mas elas não demonstraram nenhum poder maior de diferença, né, ou de diferenciação entre essas 4 que hoje são consideradas de preocupação. Pode ser que a Mu, daqui a algum tempo, ela acabe virando uma variante de preocupação, mas por enquanto ainda não. Então, acho que é bem interessante a gente discutir isso, e mesmo que eu já tenha sido vacinado, de novo, eu devo ainda, no momento atual, me proteger um pouco mais, principalmente com o uso de máscara. Não, é excelente, porque até tinha uma pergunta sobre a variante Mu e você acabou já até respondendo. Pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó, já chama no aviãozinho lá embaixo, já manda para a galera para estar acompanhando com a gente aqui. A galera tá mandando várias perguntas aqui, tem um monte de gente parabenizando o seu trabalho aqui, falando que é o melhor pneumologista de Macaé, que você salvou. Então, isso eu tenho certeza que é muito gratificante. Tá cuidando do Giovanni, não quis tomar a vacina e acabou positivando sem ter nada. Muito importante. Aí, ó, o Diego colocou aqui, ó. Bernardo, o Dr. Gleison está cuidando do Giovanni, um colega nosso. Não quis tomar a vacina, acabou positivando e sendo internado. Muito importante se vacinar. Tá falando isso sobre fundamental. E aí gente, eu vi lá, Dr. Gleison, muito interessante. Você colocou assim, perguntado, qual a melhor vacina? Aí você foi direto na resposta. Aqui tiver. É isso. É isso, assim, olha só, é muito provável que a gente sabe até agora, né, e eu também fiz um post semana passada ou retrasada sobre isso, e fiz vídeo também para poder, né, esclarecer mais isso. Provavelmente todos nós receberemos uma dose de reforço ou uma terceira dose, né? Ou uma segunda dose, no caso da Janssen Janssen, da Johnson Johnson, né, da vacina da Janssen, no caso que foi com uma dose. Mas o que a gente entende é que a primeira vacina é a vacina que eu tenho que está ali para mim, né? Então eu não tenho isso de eu vou escolher aonde eu vou receber ou aonde eu vou tomar, porque aqui tem Pfizer, e ali tem AstraZeneca, e ali tem Janssen, e aqui tem Coronavac. Eu acho que a gente precisa ser honesto, né? E realmente entender, aquela é a vacina para mim naquele dia que estava definido. Eu
falo muito isso. Os pacientes me perguntam, mas como é que você se sente tendo tomado a Coronavac? Eu me sinto extremamente feliz e grato, porque a Coronavac certamente me salvou, certamente a Coronavac, ou provavelmente a Coronavac reduziu o meu tempo de Covid longa, porque é isso que as vacinas têm feito. Então, assim, eu acho que todas as vacinas são importantes, todas as vacinas mostram eficácia, variando, é claro, de cada uma e do indivíduo, porque a maior eficácia ou a menor eficácia talvez dependa mais do indivíduo, né, do seu sistema imunológico, do que da própria tecnologia aplicada, né, da própria plataforma de vacina que foi construída. Então, assim, a gente já fez comparações enormes entre o tempo de anticorpos neutralizantes, né, anticorpos que teoricamente poderão nos proteger mais, comparando as vacinas usadas no Brasil. Mas eu acho que assim, ó, chegou o seu dia, vai vacinar. Então, eu acho que a gente não pode deixar de se vacinar. O que eu tenho visto ainda, infelizmente, nos casos que a gente ainda precisa internar, na imensa esmagadora maioria, é de não vacinados. E a gente já ouviu vários relatos aí, né, também fora aqui, né, fora esse que foi compartilhado aqui agora, de pessoas que não tomaram depois e não tiveram oportunidade depois de contar a história, infelizmente. Uma pergunta aqui interessante da Milene. Quem fez trombose na Covid pode tomar qual vacina e quanto tempo após o Covid? Então, quando você faz trombose, evento vascular durante a doença, é muito importante entender que os antígenos, a fisiopatologia desencadeada por aquele vírus, né, pelo SARS-CoV-2, de certa forma, pode não ser interessante se eu recebo isso através de uma vacina, por exemplo. Então, no início, teve uma regra inicial ali que, teoricamente, você poderia receber qualquer plataforma tecnológica de vacina, mas depois, o que a gente começou a entender e foi publicado é que se você tem evento trombótico por conta da doença, é melhor que você não faça as vacinas com o vetor viral, porque são essas uma associação um pouco maior, né? As vacinas de vetor viral têm um pouco mais associação com fenômenos trombóticos, né? Imunotrombóticos, imunomediados. Então, de certa forma, é ideal que o seu médico, em cada caso específico, oriente para que você não faça essa vacina especificamente e aí escolha as outras plataformas. Só registrar que o Eric passou por aqui também, deixou um comentário, falou live de utilidade pública, comentou aqui. E, falaram aqui, além de tudo, ainda é excelente professor de medicina em Macaé. Estamos com saudade das práticas com o senhor. Colocou aqui a... legal, legal. E a Eliana colocou aqui também. Você já deve receber aí, né, milhares de mensagens. Eu vi lá que você até compartilhou lá o recurso pela telemedicina. Agora você recebe feedback dos pacientes. Isso é legal, né? Porque você consegue ter até avaliar como foi o seu atendimento, né? E aí você falou sobre essa questão da empatia. Eu acho muito legal isso, quando a gente recebe também o feedback do paciente. A Eliana compartilhou: boa noite. Quando procurei o Dr. Gleice, estava com suspeita de trombose, 50% a 75% de comprometimento do pulmão. E foi esse médico que, com a missão que Deus confiou a ele, me ajudou muito. Então, assim, é muito legal estar falando sobre esse tema aqui. Eu acho extremamente importante. Depois a gente vai deixar essa live salva. Então, o pessoal pode estar compartilhando com outras pessoas. A gente vai estar, né, também subindo para o Spotify. Então, também vai ficar no áudio, né, que é o nosso Podpeão, que é o nosso podcast. Então, compartilhar a informação. E eu acho difícil a gente conseguir responder todo mundo, porque quando a pessoa faz uma pergunta, não é simplesmente responder sim ou não, né? Como essa questão da trombose. Então, são perguntas lá que com certeza perguntas repetidas também. E aí você começa a ver o seguinte: abri uma caixinha aqui, recebi 30 perguntas sobre o mesmo tema, eu vou gerar um conteúdo aqui que eu acho que vai ajudar o pessoal, vai compartilhar com mais pessoas também. E é isso, eu acho, doutor Gleice, que o problema
um dos maiores problemas do Covid foi a falta de informação, a falha na comunicação. Então, tipo assim, chegou lá, né? Chegou na Europa. Veio da Ásia, chegou na Europa, o negócio crescendo, 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 e a gente achando assim, não vai chegar aqui. Aí quando chegou, começou, né, a ter os casos e ninguém sabia como lidar. Eu falo isso porque, por exemplo, na questão do offshore, uma outra coisa que a gente não falou aqui ainda, né? A gente comentou por alto que tem a quarentena do hotel. Algumas plataformas, algumas unidades offshore não estão fazendo mais. Outras unidades offshore estão fazendo por um período de 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Tem unidade fazendo 14 dias. Fica confinado dentro de um quarto de hotel. E aí vem a questão seguinte. É claro que é muito ruim para o funcionário a questão da saúde mental, né? Pô, você não está isolado numa plataforma convivendo com outras pessoas. Você está isolado num quarto, recebendo a comida no quarto. Às vezes você tem direito a um banho de sol e você fala, caraca, eu tô no presídio, é isso? Mas isso é para proteger. Aí vamos olhar o lado da empresa, né? Isso é para proteger a empresa de ter um lockdown e amanhã ter que fechar as portas e ter que desligar o funcionário. Então, é um momento, como você falou, de empatia, onde todo mundo tem que entender um pouquinho um lado do outro. E aí eu tento sempre ver o lado também da empresa, por que eles estão fazendo isso? Por causa disso, disso, disso. Mas, em contrapartida, vamos ter uma comunicação melhor para que o funcionário entenda que aquilo ali, entre aspas, é um mal necessário. O que acontece, às vezes, é que vem de cima para baixo, a decisão, o funcionário não é comunicado de uma forma adequada. Você tem que fazer isso. Quem gosta de receber um tipo de informação dessa? Ninguém. Você tem que... Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a empresa decidiu assim e você tem que fazer isso. Então, eu vi e vejo ainda que as pessoas compartilham muita informação aqui sobre o offshore, né? Claro que é o foco nosso aqui, que a empresa não comunica direito. Então, eu acho que essa live aqui, e aí trazendo essa quantidade de informação, que amanhã, que eu digo semana que vem, daqui a um mês, pode mudar muita coisa. Pode chegar uma nova variante, pode chegar um outro ponto, pode chegar uma vacina que, sei lá, de repente consegue, né, curar tudo e aí a gente passar uma borracha, acho difícil, mas quem sabe, a ciência está aí para isso, né? Então, por isso que eu estou muito feliz da gente estar debatendo e conversando sobre esse tema. Eu sofri na pele, com meu sogro, primeiro, graças a Deus, mas minha mãe perdeu um irmão, perdeu uma irmã, perdeu um cunhado, marido dessa irmã, ou seja, uma família que em um mês, né, os filhos, os netos, perderam ali 2 pessoas. E aí a gente tem vários relatos e as pessoas ainda têm dificuldade de ter a empatia. De, eu vou fazer para também cuidar do próximo, cuidar daquele que está ao meu lado. E eu não quero entrar na questão política, né, porque é muito polarizado, mas deixar aqui uma pergunta. Eu perguntei lá, você acha que a gente pode ter uma nova... Você viu lá as enquetes que eu fiz, a galera... E a gente teve muita resposta ali. E alguém colocou assim, infelizmente, acredito que a gente vai ter uma nova onda após o que aconteceu ontem. As manifestações, e nós vimos lá, né, uma multidão, uma enxurrada de pessoas. A gente sabe que nem todo mundo usa máscara, pode até estar com máscara, mas tem essa questão da Delta, que ela espalha com mais facilidade. Qual a sua opinião sobre essa questão? Você acha que a gente pode vir a ter uma nova onda? Então, eu torço para que não, mas eu acho que dependendo das variantes de preocupação que estiverem naquele determinado local, a gente sim vai perceber algumas elevações de caso e talvez internações mais fortes. De novo, né? Talvez a gente não tenha um movimento quase que homogêneo no Brasil todo de elevação de casos, como a gente já teve aí, né, algumas vezes. Mas a gente ainda corre esse risco, principalmente se o poder de transmissão da variante for maior, como é na Delta, e se a gente não obedecer às regras de distanciamento e uso de máscara.
Então, se todo mundo decidir começar a conviver normalmente, Deu uma travada aqui para mim. Peraí. Peraí que deu uma... Gleice, acho que deu uma voltou? travada aqui, peraí. Acho que deu uma... Acho que deu uma travada aqui. Eu tô Voltou? vendo normal, tô te ouvindo e te vendo bem. Ah, desculpa, aqui tinha dado uma travada aqui para mim, desculpa. O que você estava falando? Quem tá travando? O pessoal está Retorno, escrevendo aqui, tá travando, sou eu. por favor. Voltou. Voltou? Então, assim, eu torço tanto para que a E agora travou mesmo. Pessoal, quem está travando é a minha internet ou do Dr. Gleison? Alguém escreve para mim aí, por favor. É a dele, né? Parou. E caiu. Caiu. Espero... Aquela brincadeira. Espero que não tenha se machucado, né? Ai, vamos lá. A dele estava travando. Eu vou chamá-lo aqui novamente. Tá vendo como é que vocês ajudam aqui na interação? Ó, travou, pai e tal. Aí a gente já... Só que sacanearam o Vasco aí, né? Vocês são fogo. O Vasco tá sem técnico agora. Será que acabou a internet lá? Acabou a internet, não acabou a bateria da internet. Vamos esperar o Dr. Gleison voltar. Galera, chama no coraçãozinho aí se vocês estão curtindo essa live. Já compartilha com mais pessoas aí. Eu tô, aprendendo pra caramba. Eu fiz uma enquete, perguntei. E aí, você acha que já sabe tudo sobre Covid? Ah, teve um monte de gente que falou que sabe tudo já, hein? Vou até falar para o Dr. Gleison consultar essa galera aí. Agora tá mais fácil aqui. Você clica no comentário e chama para transmitir. Aí. Pronto. Ó, tava falando aqui o seguinte, Dr. Gleison, que depois, se você precisar de ajuda, eu fiz uma enquete lá, perguntei assim, você já sabe tudo sobre Covid? Ó, teve bastante gente lá que respondeu que sabe tudo sobre Covid. Eu vou passar depois o contato. É bom que ajuda, poxa. Sempre ajuda. Quem sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Ó, quero agradecer o Bruno, ó, o Bruno Pires aí, ó, contribuiu com o selo. Lembrando que todos os selos da nossa live vai ser revertido em cesta básica, tá, pessoal? Nas nossas ações aqui da página do Peão Offshore. E desculpa, a internet deu uma travada. Você estava comentando sobre a questão que você torce para que não aconteça, né, uma nova onda. Porque na verdade vai depender muito do surgimento de novas variantes, né? Em março desse ano, a gente já tinha mais de 1.000 variantes catalogadas. A gente sabe que esse número já aumentou, é muito maior hoje. Então, o que eu entendo é que se a gente não respeitar ainda as normas que precisam ser respeitadas, se a gente conviver com as pessoas como nada tivesse, né, como se a pandemia já tivesse acabado, isso, quanto mais eu tenho contato com outras pessoas, quanto mais isso acontece, mais eu tenho mutação viral e mais eu tenho chance de uma nova variante surgir. Não é à toa que as variantes mais de preocupação geralmente surgiram em ambientes mais populosos, né, em que as pessoas tinham uma densidade demográfica talvez um pouco mais apertada, né? E aí, por isso, as variantes acabam surgindo, porque elas experimentam várias pessoas ao mesmo tempo e elas vão tentando ser melhores do que as outras que pré-existiam, né? Que existiam antes. Então, se a gente não seguir o que a gente precisa seguir, a gente está cansado de saber, infelizmente, talvez a gente tenha a explosão de casos, sim. O que eu falei é que eu torço muito para que isso não aconteça, porque
ninguém quer viver de novo aquilo que a gente experimentou já pelo menos 2 ou 3 vezes, né? Assim, uma restrição maior, né? Fechamento de alguns locais. A vacina, ela é muito importante. Então, por isso que eu realmente acredito tanto nas vacinas, né? Eu vi várias perguntas aí de vacina. Uma das coisas que me deixou muito feliz foi o Arthur ter feito 12, o Arthur é o meu mais velho, e aí quando ele fez 12 anos agora, né, 2 semanas atrás, eu pensei na grande possibilidade que nós aqui em casa estamos tendo de poder vaciná-lo. Então, daqui a pouco chega a hora dele, eu vou aplicar a vacina que tiver no dia para ele, e hoje, né, a vacina para os adolescentes é a Pfizer. Aqui no Brasil ainda não tem outra vacina liberada para essa faixa etária, mas é o que eu mais quero é que todos se vacinem, porque quanto mais gente vacinada, menor vai ser a circulação dos vírus, menor vai ser o número de variantes que surgirão e mais chance de um controle, de uma coabitação, que é o que provavelmente vai acontecer com a Covid. A gente não vai de uma hora para outra apertar um off e vai acabar a Covid, né? A Covid não vai acabar de uma hora para outra. A Covid vai conviver conosco, né? O SARS-CoV-2 conviverá conosco e aqueles que tiverem uma vida um pouco mais organizada, uma vida um pouco mais pautada nos equipamentos de proteção individual, principalmente, esses talvez sejam mais protegidos e principalmente se eles forem vacinados, né? A gente está vendo a diferença gritante entre os não vacinados e os vacinados. A gente tem diversos estudos mostrando que o não vacinado interna 17 a 24 vezes mais do que os vacinados. Então, eles fazem doença mais grave do que os vacinados. Então, assim, eu entendo que cada um tem a sua decisão, né? Cada um pode ter o poder de escolha, mas eu realmente não consigo entender muito, nem busco entendimento por que tem gente ainda que não se vacinou, não quer se vacinar. Né? Eu sempre falo, tem vacina para todo mundo. Ah, não, porque eu não quero me vacinar com a vacina que usa tecnologia RNA mensageiro, né? Como a Moderna, a Pfizer, a BioNTech. Eu não quero me vacinar com a vacina que usa vetor viral, né? Que vai usar um adenovírus para carregar o antígeno do vírus, como, por exemplo, a vacina da Janssen, da Johnson Johnson, né? E a vacina da AstraZeneca. Então, se você não quer se vacinar com uma vacina que tem uma tecnologia um pouco mais recente, se vacina com uma tecnologia old school, como é a Coronavac. A Coronavac ela foi desenvolvida numa plataforma antiga, de pelo menos desde a década de 60 se estudava a vacina baseada em vírus inativado, que é a vacina da polio, a vacina que fez com que a polio fosse praticamente retirada do mundo e os danos que essa doença gerou naquela década, naquelas décadas antes mesmo da vacina. E a gente tem uma doença praticamente erradicada, que foi a polio, baseada numa tecnologia vacinal old school, que foi desenvolvida em 1960, ou um pouco antes disso. Então, se você é do grupo que não vai vacinar porque não acredita que a RNA é uma vacina segura e nem que a vacina de vetor viral é segura, porque são seguras, tem diversos estudos publicados já, com bastante força epidemiológica, estatística e poder de ciência, né, baseado em ciência e evidência. Se você não quer isso, então escolhe uma vacina com uma tecnologia de 50, 60 anos, porque essa vacina talvez tenha, em termos de segurança, um poder de segurança um pouquinho maior do que as outras. Então, assim, tem vacina para todo mundo. Quando eu falo que tem vacina para todo mundo, é isso. Entenda a vacina que você quer usar, o que você não quer usar. Não, eu não quero tomar porque são essas, tá? Então tá bom, eu discordo, mas se você quer uma vacina mais segura, teoricamente, escolha a vacina que foi feita lá com uma tecnologia antiga e se vacine com essa. Mas não deixe de se vacinar. E assim, vem até aquelas brincadeiras, né? Quantas vezes a gente já saiu da noitada e aí foi naquele podrão, né? Aquela água ali do cachorro quente ali, né? Aquele caldo do cachorro quente, aquele caldo de cana. Mas, enfim, eu acho que é importante também, mais uma vez, falar sobre a empatia. Tomar a vacina por você, mas também pelo próximo. Porque aí a gente vai conseguir controlar. E aí eu pego um gancho também, mais uma vez, numa pergunta que fizeram, né?
já começamos e é muito legal você vai postando ali com uma certa frequência, né, a quantidade de terceira dose que está sendo aplicada, o reforço, né, o famoso reforço. Por enquanto está sendo nos idosos, né? Mas você acredita que no futuro a gente vai tomar todo ano uma vacina contra o Covid? Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Assim, não é nem. É porque, na verdade, eu acredito muito nisso. Se a gente faz uma análise comparativa com influenza, a gente sabe que a vacina da influenza, ela depois de um certo tempo, ela perde a eficácia em 7% mês. Por isso que a gente tem que vacinar a influenza a cada ano. Porque, primeiro, as cepas podem sofrer também mutação, e aí eu preciso fazer a vigilância epidemiológica dessas cepas, como eu faço com a Covid, e aí por isso a gente acaba vacinando com aquelas cepas mais virulentas, com mais capacidade de causar doença grave e com as cepas mais prevalentes. Eu creio que isso vai acontecer no futuro próximo e que a gente sim tenha que receber a vacina da Covid a cada ano, né? E aí o tempo a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser. Ontem eu fiz um levantamento bastante grande. Acordei cedo, perdi o sono, falei, deixa eu estudar. E eu fui estudar, e aí, bom, eu li pelo menos 5, 6 estudos de duração de imunidade. Então, a gente tem algumas vacinas com duração bastante interessante, como a Johnson Johnson, que tem em torno de 7,7 meses de duração para anticorpos especificamente, que são capazes de, teoricamente, gerar proteção. A gente ainda não tem resultados da Coronavac com relação a isso, né? São resultados que ainda não foram publicizados de forma que a gente entende que seja ideal. A gente tem resultados também da Pfizer, talvez um pouquinho menos do que isso de tempo, mas, de novo, assim, a reação de cada indivíduo àquela vacina recebida depende de muitos fatores, não só da imunidade humoral, que é de anticorpos, né? Então, a gente tem outros atores no sistema imune que talvez me protejam, até mesmo infecções pregressas por resfriado causados por outros coronavírus, que também, de certa forma, podem influenciar a minha proteção hoje, se eu experimentei muitas infecções por coronavírus comuns que antes circulavam. Então, assim, existem tantos fatores diferentes que não dá para a gente assumir que essa vacina é melhor do que a outra. Por isso que eu falo assim, se vacina, né, acha a vacina que está lá no posto e receba essa vacina com muita gratidão, porque eu vi algumas perguntas aqui também com relação ao que ficou de legado, né, tanto para a ciência quanto para a medicina, né, a medicina é uma ciência de verdades, muitas vezes transitórias. O que eu entendo que ficou de maior legado para a gente, indiscutivelmente, é o se colocar no lugar do outro. E para a ciência, eu acho que é o lugar que ela merecia de destaque. Eu fico extremamente feliz de perceber hoje que algumas pessoas, muitas pessoas no mundo inteiro, respiram muito mais a ciência, a evidência científica de qualidade, ouve menos o que aquele doutor ou aquele profissional fala, ou aquele que não é profissional de saúde fala. Isso aconteceu muito. A gente tem explosão de casos de pessoas que acabaram ganhando 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores por falar o que achavam e não aquilo que estavam, que já estava definido ou que já estava sendo definido pela ciência, né? Então, não dá para a gente buscar o sucesso ou estar na mídia falando em verdade. Então, sem dúvida nenhuma, o legado foi o quanto que as fake news tiveram importância no desenrolar da pandemia, o quanto de gente que a gente perdeu por conta disso, por desafiar ou por acreditar em algumas questões que não eram, de certa forma, baseadas em evidência científica. Então, legado positivo é o valor que a ciência recebeu. E o legado entre todos nós, eu acho que é a empatia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Até teve aqui um comentário também, um médico exercendo a real medicina preventiva e verdadeiramente científica. Parabéns. Essa questão da empatia é extremamente importante. Eu falo muito com o pessoal aqui, a gente praticar isso no nosso meio de trabalho também.
Por isso que eu acho que a página começou, foi por conta da pandemia. Então, eu estava, né, no quarto de hotel, sem nada para fazer. Lê um livro, faz isso, vê Netflix. E aí eu pensei, vou fazer alguma coisa aqui para ajudar a passar meu tempo, ajudar a passar o tempo dos colegas que estão no mesmo barco que eu. E aí, depois da brincadeira, a gente, peraí, acho que dá para a gente fazer alguma coisa também aqui pelo próximo. Vamos fazer as ações, vamos... E depois, com o tempo também, através dos contatos aqui, do pessoal que gera conteúdo também voltado para o meio offshore, eu comecei a participar de algumas lives, com o Verdão, com o Mundo Offshore, principalmente. E aí eu falei, cara, dá para falar do offshore, mas dá para falar também de coisas que não são diretamente relacionadas ao offshore, mas que o trabalhador offshore ele também tem vida fora do offshore. Eu tenho certeza aí que muitos pacientes... Então, assim, é uma realidade muito próxima sua, o offshore, porque muitos pacientes têm certeza que ou trabalham offshore ou tem alguma ligação com offshore. Isso acontece com você? Muitos. Tenho inúmeros pacientes ligados a esse mercado, né? Ou não diretamente ligados, mas que acabam atendendo esse mercado. Então, a gente tem uma economia, né, local, né, regional, que acaba girando muito em torno disso, né? A gente tem esperança de que isso divida com uma cidade que realmente pode compartilhar conhecimento, uma vez que o conhecimento é o que mais importa para todo mundo, né? Você colocou muito bem essa situação do quanto que o conhecimento, né, do dar poder através do conhecimento, né, bem aplicado e adequado, é fundamental, é libertador, né? Então, eu acho que a sua estratégia, eu não conhecia, né, a página, você que me falou durante a consulta, né, o acompanhamento que a gente fez, e assim, eu fiquei extremamente entusiasmado com a clareza e a tranquilidade que se trata de assuntos corriqueiros do cotidiano, mas que ninguém falava, pelo menos eu não tinha visto ninguém falar. Então, esse empreendedorismo seu de lançar, né, uma estratégia extremamente interessante, principalmente para quem vive isso no dia a dia, merece os parabéns, porque é muito legal. Não, obrigado. Assim, claro que a gente tem que conciliar com nossa rotina de embarque, que é escala, né? E aí na folga nós temos, lógico, a família e tudo isso, mas tem sido muito gratificante, porque eu sou CLT, então eu tenho meu emprego, mas eu já conversava há muito tempo com Karine, minha esposa, sobre fazer algo para o próximo. A gente estava se sentindo muito distanciado de estar fazendo algo. Às vezes a gente vê alguém fazendo, alguém que a gente acredita, que a gente confia, a gente vai lá, ajuda, né, financeiramente, mas eu sempre gostei de estar na linha de frente, de estar, né, construindo pontes e não muros, e conectando as pessoas. Então acabou que uma brincadeira se transformou num hobby e ao mesmo tempo um motivo de satisfação muito, assim, muito grande. A energia. Eu falo assim, eu tenho certeza que a gente passou pelo Covid, eu tenho certeza disso, que a gente passou pelo Covid de uma forma mais branda e tranquila, justamente pela quantidade de energia positiva que a gente tem recebido de volta. Quando você ajuda alguém, a pessoa, tem muita gente, eu recebo esse questionamento direto. Bernardo, o que você está ganhando com a página? Eu falo assim, cara, estou ganhando muita coisa. E a pessoa já liga direto ao material, né, ao financeiro. E é muito mais do que isso. Quando você recebe uma energia positiva de volta, isso não tem preço, isso não tem como mensurar. Quando alguém manda uma mensagem, Bernardo, poxa, acabei de receber uma proposta, graças a uma vaga que foi compartilhada lá no grupo do WhatsApp, na vaga que foi compartilhada lá no grupo do Telegram. Pô, Bernardo, minha esposa está acompanhando a página agora, porque você faz as brincadeiras lá e agora ela sabe um pouco mais o que a gente faz a bordo. Então, eu acho que isso, assim, isso tem sido muito legal. Então, eu fico muito feliz da gente estar... E expande também, querendo ou não, é uma gratificação muito grande de expandir minha rede network, de estar trazendo pessoas aqui que vão agregar valor. E, claro, hoje, por exemplo, vamos citar aqui alguns pontos positivos, né? Se a gente pode citar, da pandemia. Graças a Deus, a página surgiu por causa da pandemia.
Outro ponto muito importante que eu falei na live com o Eric, com o Dr. Eric Golosov. Como é que eu falo? O teleatendimento, né? O atendimento telepresencial. Telemedicina, como é que você chama? Isso, Telemedicina, a né? telemedicina. A telemedicina que permite hoje, né, que você atenda não só pessoas na sua cidade, no seu estado, mas no país ou até fora do país. Já aconteceu Isso isso? aí. Então, Muitos, alguns pacientes, assim, muito, muito interessante. Eu acho que a gente teve ganho, sim. A gente não pode, né, deixar de agradecer, inclusive, pelos ganhos que a gente teve. A relação de trabalho mudou, isso é indiscutível, né? A gente potencializou muita coisa que talvez demorasse uma década para acontecer, e a pandemia acelerou todo esse processo, né? Todos esses processos, inclusive laborais, de estudo, o acesso à informação ainda foi mais ampliado. Então, assim, tudo, né? Tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. Isso é assim na nossa vida. E eu acho que a pandemia, de certa forma, também trouxe essa ambiguidade daquilo que foi bom e que vai ficar, e tomara que fique, e daquilo que não foi bom, que foi, sem dúvida nenhuma, o número de mortes e essa estratégia que talvez tenha sido não tão adequada desde o início, né, da pandemia aqui no nosso país. Mas eu acho que muito ensinamento fica, e é o que vale, né? Assim, o ensinamento, o conhecimento é o que vai ficar para a gente para o resto da vida, e por isso que eu acho que a gente tem que reverenciar esse momento, né? Tem que agradecer esse momento, até porque a gente está aqui, né? Então eu acho que não dá para não pensar nos dois lados, né? No lado do sofrimento e no lado de tanta gente que passou aperto, de todas as possibilidades, né, que ainda está passando. Então a gente não pode, a gente precisa viver um pouco isso também, né, e dividir isso. Por isso que eu acho que a empatia é a palavra de ordem. com certeza. E agora a gente está, né, já passamos aí 1h20, ó, ele falou que ele precisa estar, né, disponível para a família dele. Já agradeço demais, né, mais uma vez aqui a disponibilidade de estar participando conosco desse bate-papo. Eu sempre falo que assim, o mais importante é que seja um bate-papo leve, descontraído e que a gente compartilhe informação. Eu quero agradecer muito também todo o pessoal que acompanhou a gente, a galera que mandou pergunta, a galera que interagiu aqui. Eu desativei aqui os comentários para a gente poder concentrar aqui e não ficar também ali os comentários na frente do rosto do Dr. Gleice. E eu quero já aproveitar aqui a live para fazer um outro convite. As portas aqui estão abertas sempre, tá? Se tiver alguma novidade, alguma coisa, acho legal compartilhar. Mas eu quero fazer um convite para a gente depois falar sobre a sua outra especialidade do sono. E olha, dividir camarote com o peão que ronca. É bravo. É bravo? Eu sou um que ronca, mas graças a Deus lá, o que acontece? A gente tem um camarote de 2 pessoas e eu trabalho no regime de turno, onde o camarada que divide camarote comigo trabalha de noite e eu trabalho de dia. Então, à noite, eu fico sozinho no camarote. E aí, de dia, ele fica sozinho no camarote. Beleza, tem, né? Tranquilo. Uhum. Agora, tem uma galera aí que fica no camarote com 4 peões. Aí, né, o Dr. Gleison vai ajudar na questão da apneia do sono, do ronco. A galera do peido é outra especialidade. A galera que vai... Mas olha, não, mas é sério. Eu conheço vários casos de problemas de apneia do sono, de ter que embarcar com CPAP. CPAP. Isso. E aí dizem que melhora absurdamente. Só fica aquele barulhinho ali do equipamento, né? Do CPAP. Mas que para quem usa e para quem está do lado é silencioso, né? Na verdade, ele não faz barulho nenhum. E é indiscutivelmente assim, ele muda a vida de quem tem apneia do sono, principalmente moderado e grave, né?
paciente que tem muitas paradas respiratórias, indiscutivelmente vai ter muito mais problema de saúde, né? E aí tem vários links com hipertensão arterial, resistência insulínica e diabetes, ganho de peso, memória, concentração e atenção piores, aumento do risco de acidentes de trabalho e acidentes de trânsito, dificuldades urológicas, né? Então, impotência, diminuição da libido. Então, assim, a gente vai colocar uma série de questões clínicas que acontecem mais em quem dorme mal, né? A pessoa que acorda muito para urinar à noite, né? A gente chama noctúria. Então, o paciente que ronca alto e que possivelmente tem apneia do sono é um paciente que precisa ser avaliado com carinho, porque ele pode estar recebendo um antihipertensivo e aí, se a gente tratar a apneia, ele pode talvez não precisar do antihipertensivo. E da mesma forma na diabetes e em outras condições clínicas associadas à apneia do sono, porque o que eu costumo brincar, né, falar muito, mas brincando, porque eu acho que isso tem que ficar meio que no reconhecimento de todos nós, é que respirar e dormir ao mesmo tempo não é todo mundo que sabe. Então, se você respira mal quando você está dormindo, isso pode ser muito prejudicial para você. Então, tratar ronco e apneia do sono é imperativo para a saúde do homem e da mulher, né? A gente vê o homem com uma prevalência maior de ronco e apneia, mas a mulher também tem uma prevalência razoavelmente maior depois da menopausa. Então, é muito importante buscar a qualidade do sono e talvez um dos distúrbios do sono mais comuns são o ronco e a apneia do sono, né, especificamente, e a insônia, né? Claro que existem outros distúrbios de movimento de pernas, né, distúrbio motor do sono, mas a apneia do sono, ela carrega emblematicamente um potencial enorme de risco para os trabalhadores offshore. E a privação também, né? A privação do sono também, nessa população, precisa ser muito avaliada junto com o distúrbio de ritmo circadiano. Então, talvez sejam os 3 maiores distúrbios do sono da população offshore. Não, e dá para falar várias coisas. Problema no relacionamento, que aí o seu companheiro ou companheira não consegue descansar também. Mas aí já fica esse convite. Eu acho que para a galera offshore tá fechado. Vai ser também sensacional. Eu acho que vai ter uma audiência boa, porque eu também, um tempo atrás, o doutor Igor participou com a gente, falando sobre... Ele era socorrista, né? Trabalha ainda como socorrista, mas já trabalhou dedicado a essa área e resgate e tudo mais. Então, a gente falou muito sobre a parte de primeiros socorros. Teve o doutor Gabriel Lacerda também, que a gente falou sobre a parte de urologia. E aí, um tema muito discutido a bordo é a parte de vasectomia, né? Que o peão começa... Hoje está tão caro ter filho. Aí fala assim, ó, a mulher não tá ligada não. Então, ó, vou cortar. E aí a gente conversou sobre isso. Então, sempre tem muita coisa que eu acho que é relevante, como eu falei. O peão offshore, ele não tem só vida lá a bordo, não. Ele tem vida fora da plataforma. Então, tem vários temas que a gente pode estar abordando. Eu vou ativar aqui rapidinho os comentários para a galera também fazer os comentários finais aí. Quero agradecer o Igor Cipriano, que também contribuiu com os selos para a gente reverter nas cestas básicas. A Sabrina comentou que também não vê a hora de de vacinar os filhos dela e que tenha vacina aí para crianças menores de 12 anos. E é isso. Eu quero aproveitar, galera, chama no coraçãozinho, deixa os comentários finais. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento, aí, quase 1h30 de live. Agradecer mais uma vez imensamente, Dr. Gleison, por essa oportunidade. A gente conversou bastante aqui quando eu precisei, né? A gente fez a consulta e hoje a gente aproveitou, esclareceu também dúvida de várias pessoas. E quem não segue ainda, clica aqui, ó, tá? Já segue lá do Dr. Gleison para estar acompanhando o conteúdo que ele compartilha. Como ele falou, tá sempre lendo, se atualizando e aí compartilhando isso com os demais. Então, é importante a gente ter informação para a gente não fazer besteira. Conheço várias pessoas aí que, eu vi aqui que vou tomar tal fórmula e vou estar prevenindo o Covid. Então, a pessoa está, né,
fazendo uma coisa que não tem nada, não tem estudo, não tem nada, então é importante a informação. Doutor Gleice, quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar, então? Não, tem até um assunto para a gente finalizar, né? Um assunto bem interessante, que é, por exemplo, que foi essa semana, na verdade, construído, sobre o uso prolongado da ivermectina e os danos que podem ser gerados, inclusive, nas questões de fertilidade masculina, né? E qualidade de espermatozoides. Então, assim, eu acho que a gente pode terminar, e eu ficaria bastante feliz de terminar essa live, né? Foi tão interessante, e eu estou, né, muito feliz e grato por estar aqui, falando exatamente isso, assim, busquem o que existe de evidência científica, né, com informações de qualidade, seja no Instagram, seja no Facebook. A gente tem que evitar ouvir aquele médico famoso e tentar buscar, sim, informações pela Organização Mundial da Saúde, pelo CDC, pela Anvisa, né? Então, eu acho que se a gente caminhar com relação a isso, né, e buscar informações de realmente qualidade, já ajuda demais. Você vai deixar de usar medicação à toa, porque realmente não existe nenhum estudo, por exemplo, com a ivermectina sendo utilizada a longo prazo para prevenção de Covid. O que previne a Covid, gente, é máscara, é isolamento, né, e distanciamento social, higienização de mãos e vacina. É isso que diminui muito a chance de a gente complicar. Então, assim, terminar a live com um pedido para que vocês, para quem não se vacinou ainda, repense essa atitude tomada até agora, é o meu maior desejo hoje. Então, assim, meu maior desejo é que todas as pessoas se tornem conscientes da importância, não só para mim, mas para o outro, para o mundo, porque a gente precisa pensar que a gente é um só, a gente é o universo, então a gente não pode esquecer que todos estamos juntos. A minha ação vai impactar em você, em todo mundo que está ouvindo e assim por diante, né? Isso é o universo, nós somos uma partícula, nós somos uma integração. Então, meu pedido é esse: vacinem-se, se vacinem, permitam isso, porque isso vai ajudar o mundo a se livrar mais rapidamente do que a gente está experimentando nesses quase 2 anos, né? Esse mais do que 1 ano e meio aí. E mais uma vez, Bernardo, assim, te agradecer muito pela generosidade de você ter me convidado. E, poxa, tema sono é uma grande paixão, né? Assim, eu divido hoje a pneumologia com a medicina do sono. É indiscutivelmente uma prática que eu já faço há 15 anos. Eu tenho um laboratório do sono há quase 15 anos aqui. Então, minha dissertação de mestrado foi em sono e hipertensão, que são 2 temas que eu gosto demais. Então, tá fechado. É só minha visão um pouquinho de antecedência que eu consigo me organizar para a gente falar sobre sono, para esse time aí, a gente tirar dúvida, porque informação é extremamente prazeroso poder passar informação para quem quer informação. Então, estamos juntos. Obrigado, gente. Pode tirar um. Eu sempre esqueço, rapaz. A gente está 40 e poucas pessoas, eu esqueço de tirar o print da live. Mas, galera, pessoal, quem puder depois aí, quiser, né, gostou da live para compartilhar, compartilha a live, vai ficar salva. Depois, se você não está ainda no Spotify, vai lá e também vamos ter novidades em breve. Então, acompanha a gente aqui no página do Peão Offshore. Eu vou tirar um print aqui agora. Quem tirar o print, marca a gente lá que a gente compartilha. Eu vou tirar um print aqui. Ó, fica com Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue, né, usando você como instrumento aí para, né, salvar mais e mais vidas e que em breve a gente possa fazer uma live sobre o encerramento, o pós-Covid, né? Acabou o Covid, agora, né, o novo, como é que é? O novo normal e vida que segue, mas é isso. E também que em breve a gente possa estar fisicamente junto aí, para a gente poder bater um papo também, juntar a família, todo mundo. Beleza? Ó, gratidão. Deus. E, galera, valeu.
Cara, valeu, Peãozada. Valeu demais. Quem não segue ainda, vai lá, já segue o Dr. Gleison, tá? Ele está sempre compartilhando conteúdo, atualização. Isso é muito importante. Informação nunca é demais. E... nem sei o que falar. Só compartilha aí. Gostou? Curtiu? Vamos, que juntos somos mais fortes. Obrigado, Peãozada.